Olá, está começando o Literato, onde você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. Nesta edição eu te faço um convite para conhecer escritoras que estão fazendo um grande sucesso em áreas distintas. Na entrevista com o autor, conversei com Simone Bandeira, escritora de livros infantis que ganha espaço nacionalmente. E eu vejo que quando eu escrevo, eu penso nisso, que eu estou dando essa oportunidade também para essas crianças de ler. No quadro Eu Sou, você conhece a poeta marginal Djuli. Eu comecei a conhecer a poesia marginal e fui vendo que existem outras formas de se expressar do que, poeticamente, falando, do que aquela clássica. Você também não pode perder os quadros do nosso programa. O Literato, especial Simone Bandeira e Djuli, está no ar. O Literato de hoje recebe uma das referências quando o assunto é a literatura infantil aqui na Paraíba, uma paraense, mas com alma bem paraibana, Simone Bandeira. Simone, seja bem-vinda ao Literato. Realmente é um prazer estar aqui e falar sobre literatura para mim, então, vou fazer um pouquinho histórico da minha vida até chegar aqui. Eu nasci no Pará, em Abaetetuba, bem próximo de Belém. E aos 6 anos nós viemos embora para Paraíba. Moramos em Pombal ainda, por 5 anos, e depois viemos para João Pessoa. Eu comecei a minha vida de professora, na verdade foi assim. Eu tinha 17 anos e comecei a trabalhar na creche da Caixa Econômica Federal. E aí eu comecei nesse universo infantil, vendo criança e tal, e eu estava realmente ainda perdida com relação ao que eu ia fazer de curso, porque eu tinha feito até nutrição, tinha passado e realmente não era a minha área. Então, eu comecei e vi que realmente eu gostava daquele ambiente, de estar com criança, sabe? Eu queria que primeiro a senhora desse a sua impressão sobre a importância da literatura infantil no lúdico da criança, no desenvolvimento, inclusive neurológico, das crianças. Eu costumo dizer, nem eu, os estudos, você vê que crianças que têm acesso à leitura, quanto mais cedo, mais na tenridade, ela tem esse acesso, é transformador isso na vida. Você pode ver isso, um adulto, quando você leu muito, com certeza, eu lhe dou isso, esse adulto chegará mais longe em vários aspectos da vida dele. Ler para uma criança, eu gosto de dizer isso, que se os pais pudessem fazer isso diariamente, pelo menos uma história, sequer, à noite de preferência, sabe? Pegar essa história e começar a ler para essa criança, vai criar um hábito que garantirá assim que ela se entusiasmar. Sonhos no Telhado e também o Gente que Vai, o Bicho que Vai, Gente que Vem. Quando surgem essas ideias e como você faz a avaliação do retorno que essas ideias lhe trouxe, porque ele consagrou como uma das grandes escritoras nacionais. Você me vai descer muito dizendo assim, nacionais não. É porque eu ganhei o PNLD, literário, com eles dois. Aí realmente você o PNLD literário com essas 2 obras. E já ganhei também alguns prêmios em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo adquiriu. Agora, recentemente, mês passado, eu recebi a notícia que a Prefeitura de Recife também está adquirindo. E sobre o que falam Sonhos no Telhado e Bicho que Vai, Gente que Vem? Sonhos no Telhado é meu primogênito, eu costumo dizer. E aí, Sonhos no Telhado é a história de um menino que ele sonha muito, vive sonhando. Aonde? Num lugar que ele ama estar, é o lugar preferido da vida dele, é uma rede. E aí, como foi que essa história veio? Essa história, eu me reportei a um tio meu. Um dia eu amanheci e eu acordei numa casa que era uma casa que a gente tem em Bahia Formosa e que é de telhado. E ali de manhã essa história foi brotando. E aí juntou esse meu tio, essas lembranças, e aí deu Sonhos no Telhado. É um menino que sonha acordado dentro de uma rede. Ele ama estar nessa rede, porque ali pelas frestas das telhas, ele vai longe, muito longe, sabe? E aí vai acontecer algo inesperado. E aí é um impasse, e aí só lendo o livro para vocês verem. Isso mesmo. Não vou dar o spoiler. Bicho que Vai, Gente que Vem. Sobre o quê? Bicho que Vai, Gente que Vem
é um livro que eu quis retratar para essa criança, uma criança já menorzinha, a vida rural, começa com a rural, eu quis mostrar os animais nessa cena de sítio, sabe? Essa passividade dessa vida da zona rural, como os bichos estão, sabe? Bichos que estão no universo dessa criança. E aí depois que eu mostro todo esse universo rural, eu parto para o urbano. Eu mostro que ao mesmo tempo que está acontecendo isso no campo, acontece na cidade. Duas novidades que estão chegando ao mercado agora, eu tenho certeza que pelas ilustrações, primeiro da Isa e depois da Thaís, vão chegar com muita força realmente, porque são muito bonitos. Queria que a senhora falasse primeiro sobre o que barulho é esse e depois sobre o comer. É o terceiro e o quarto. Esse livro são crianças pequenininhas, de 2 a 4 anos. Ele trabalha as onomatopeias. É uma história através de onomatopeias, certo? É um menino que sai viajando num trem e esse trem, que já é uma onomatopeia, um barulho, né? E assim vem várias outras, sabe? Mas são livros que, inclusive, eu já dei uma folheada aqui, são livros que convidam a criança a brincar, né, dos barulhos. Com certeza, porque é o que mais a criança ouve, né? É um convite ao lúdico, né? Ao lúdico, porque ela, todo tempo, ela está ouvindo esses barulhos, né? E aí, então, eu registro, pego esse barulho, trago da realidade para cá. Então, um trem que passa, é um barulho de uma cigarra, eu mostro, da ambulância, e esse comer é dedicado à minha família. Então vamos lá, porque tem algumas ilustrações aí que são de fato, chamam muita atenção da criança, bem né? Interessante, porque a minha família é paraense, adora comer, eu digo que adora, a dedicatória até para a minha doce família, que ama comer, conversar e se embalar em uma rede de lá para cá. A sua avaliação hoje, com relação aos agentes públicos, como é que eles encaram hoje essa oferta, né, desse tipo de material para os menores? Olha, está muito bem, viu? Hoje em dia está sendo bastante contemplado, muitos editais. Eu vejo as escolas, o número de livros que eles, né, compram, está muito bem servido. Nós estamos hoje bem servidos, tanto rede privada, nem se fala porque sempre foi, né? Nos preocupa muito mais a rede pública, né? Mas essa também está tendo muito acesso, são muitos editais. A educação salva, né? Como, né? Obrigado, Simone, parabéns pelo trabalho. Agora chegou o momento do quadro É Pra Ler, quando a Livraria do Luiz abre o espaço para você e mostra indicações importantes. Sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz. Chego a essas duas novidades, o livro Edgar Allan Poe, que é um suspense, contos extraordinários, e esse Sherlock Holmes, que é Aventuras e Mistérios. Aí só encontra aqui na Livraria do Luiz. E agora nós vamos conhecer a poeta marginal de Julie. Aqui fora, tentando manter esperança, humilhação e dor, era o que eu sentia e eu tô dando o meu melhor na pior fase, que é pra seguir a vida, mas já não sou a mesma, as sequelas ninguém tira, eu não consigo ver no espelho o sorriso que eu tinha, coração acelerado, é como acordo todo dia. Eu sou Julie, estudante de Direito da UFPB. Sou poeta marginal, comecei a escrever com 13 anos, mas eu não reconhecia o valor mesmo da minha escrita, da minha arte, e aí eu descartava tudo. Com 19 anos eu me aproximei do movimento hip hop, né? E aí dos slams também, né? Que caminha junto com o hip hop. E aí eu comecei a conhecer a poesia marginal e fui vendo que existem outras formas de se expressar do que poeticamente, né, falando. Eu sou de Aroeiras, mas eu fui criada em Goiás. Passei 11 anos da minha vida em Goiás. Acredito que sou de origem cariri, eu ainda não consegui acessar de fato essa parte da minha família, mas eu sei que minha tataravó é indígena. E outra tataravó é descendente de pessoas africanas que vieram, né, no processo da diáspora.
Na verdade, eu conheci a poesia marginal em 2015, por aí, através da internet. Só que eu não tinha esse contato diretamente. E aí, em 2019, eu tinha passado, né, para fazer direito na UFPB, saí do interior, vim morar em João Pessoa, conheci a Batalha da Paz, aí fui me aproximando, fui vendo de perto, né, poesias marginais das pessoas e percebi que eu também conseguia fazer aquilo. O curso de Direito é muito elitizado e muito branco também. Então, assim, ter pessoas com o meu perfil lá dentro já demonstram uma ocupação, né, do nosso povo, de lugares que são nossos por direito, mas que não foram pensados para a gente. E aí, em relação a essa troca, né, com o hip hop, a gente já fez, inclusive, um espaço lá na universidade que eu estudo, no auditório. A gente levou a Batalha da Paz, levou os MCs para rimar e fez esse espaço de interação. E é como eu coloquei nesse dia, e eu falo assim para qualquer pessoa que esses espaços são uma oportunidade que a periferia está dando para a universidade de conhecer um pouco do nosso mundo, da nossa vivência, da nossa realidade. E não o contrário, né? Porque eles sempre acham que estão nos oportunizando muito. Mas, na real, é o contrário, né? É a gente que está dando essa oportunidade desse mundo academicista, né, elitista, etc., de conhecer um pouco do que é o povo. O que eu trago nos slams, nas poesias marginais que eu recito geralmente, são denúncias de opressões sociais, são relatos de vivências que eu tive por ser quem eu sou, né, por ocupar o espaço que eu ocupo. Então, acho que a maioria vai tratar de racismo, de desemprego, de desigualdade social, machismo, né? Enfim, essas opressões estruturais da nossa sociedade. A união do povo preto e do povo indígena também, né? De não esquecer dessa aliança, porque a nossa luta é conjunta, a gente só chegou aqui, a gente só está aqui porque lutamos juntos, então também não dá para esquecer dessa luta agora, dessa parceria. E eu acho que é isso, é a união entre os nossos povos, né? O povo preto, o povo originário, e muita luta mesmo para conseguir a liberdade. Eu espero que as meninas que vierem depois não enfrentem as mesmas mazelas sociais que a gente enfrenta ainda hoje em dia, né? Eu fui uma menina que passou por muitas perseguições e tal, vivi muito bullying, né? Eu era muito pequenininha e manhã é mãe solo, foi mãe solo de 4 filhos, ela não tinha muito tempo para estar com a gente, estudava, trabalhava, me colocou na escolinha particular. Só qual a questão? Eu era a única menina preta dessa escolinha particular, então assim, foram muitas situações de violências que eu vivi ali, sabe? E aí eu percebo que hoje em dia, por mais que ainda aconteça muito, já existe um debate sobre, já existe, né, meios de tentar combater, de tentar evitar esse tipo de postura, né, entre as crianças, por exemplo. E eu espero que com a nossa luta as crianças do futuro nem saibam o que é sofrer racismo. Me desculpa, Canone, por não conseguir salvar a sua vida, mas na real, esse mundo nem te merece, neguinho. Brilha muito aí em cima, porque aqui, ó, o bagulho segue louco pra quem tem melanina e o racismo obstétrico das violências mais veladas usam vulnerabilidade pra nos manter caladas. E como de costume, pra branca pátria amada, a dor de uma mãe preta segue sendo piada. Justiça pura sata, que foi assassinada sem nem conhecer o mundo, teve sua vida ceifada por um sistema imundo que ainda vê senzala. Tô cobrando o direito, ó, negado pelo Estado, eu deveria ter acesso a um parto humanizado. É pra matar nossos bebês que os de jaleco tão formados? Uma mensagem bem impactante e importante. E agora você vai acompanhar poesia. Você sabe, né? O quadro Café com Poesia.
a música que eu sou. Chego invariavelmente pontual na hora do meu fim, atrasada no ceder e adiantada no se dar. O tempo exato de me perder é sempre o agora. Confundo velocidade e ritmo porque ainda não compreendi os fundamentos básicos das subdivisões dos meus tempos. Oi, eu sou Priscila Clare e eu sou uma artista. Eu sou cantora, eu sou professora de arte, eu sou escritora, poeta, compositora e atriz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Eu gosto de ficar sozinha também, fazendo minhas coisinhas e pensando. Eu gosto muito das coisas que eu faço, da minha profissão de artista, da minha profissão de professora, e eu amo muito os meus alunos, mesmo sendo uma profissão tão difícil, tão desvalorizada. A minha poética, a minha escrita, eu tiro ela da vida, assim, do cotidiano. Especialmente daquelas coisinhas miudinhas, daquelas coisinhas que parecem ser muito besta. Parece às vezes que eu pego poesia assim na prateleira do supermercado, para depois chegar em casa e juntar os ingredientes e cozinhar um poema. Minha poesia fala de mim, da forma como eu vejo as coisas. Eu escrevi esse livro, Poesia Cretina, de tudo que tem de dentro de mim. Tanto que o subtítulo é Poemas escritos com lágrimas, sangue de menstruação, ácidos estomacais, saliva, merda, amor e ódio. Que é realmente o turbilhão que convive aqui dentro, nesse grande liquidificador. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, você pode me seguir no meu Instagram, que é @pricler, Pricler. De vez em quando eu posto umas bobagens lá. Sei lá pra quê de tantos poetas. E sei lá por que eu peno assim. Qual é o problema deles? E o que isso diz sobre mim? Café com Poesia é sempre inspirador. E agora vou fazer conexão com ela, Sayaka Jorge, trazendo as suas indicações de leitura aqui no programa Literato. Roda! Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. E ó, se prepara para conferir as nossas dicas de leitura que hoje estão imperdíveis, viu? Para começar, Maria Eduarda Lima é jornalista e trouxe uma indicação de um clássico cheio de magia, fantasia e muita aventura. Se liga aí! E a minha dica de leitura para você hoje é esse livro aqui que chama As Brumas de Avalon. Esse livro ele conta a história do rei Arthur, mas por uma perspectiva diferente, já que ele é narrado pelas mulheres que fazem parte da vida do rei. Essas mulheres são a mãe dele, a Igraine, a tia Viviane e a fada Morgana, que é a irmã e a personagem principal da história. Todas essas mulheres têm em comum o fato de serem filhas e sacerdotisas da ilha de Avalon, uma ilha mágica onde se há uma religião pagã e que cultua a deusa e a natureza e que está sendo ameaçada de desaparecer devido ao avanço do cristianismo na Grã-Bretanha. As Brumas de Avalon é uma série de livros maravilhosas com 4 volumes que fala sobre história medieval, magia e mitologia pagã. E tem uns assuntos polêmicos e fofocas medievais no meio, viu? Então se eu fosse você, eu ia ler o livro porque vale muito a pena e eu tenho certeza que se você ler, você não vai se arrepender. E agora deixa eu chamar o Adson Silva para falar um pouquinho da dica dele de hoje, o livro Espíritos de Gelo, que navega aí pelo tempo e investiga fenômenos mágicos. Olha só! Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. É um autor comiquinho brasileiro, né? E para quem nunca ouviu falar do Rafael Dracon, ele é escritor da trilogia Dragões de Éter, que é um pouquinho famosa, né? Uma trilogia de fantasia. Diferente de Dragões de Éter, Espíritos de Gelo não é de fantasia, tá? Ele é um livro meio que terror, né? Uma proposta meio de terror.
É um livro adulto, né? Imagino que a partir de 16 anos, por ali. E trata de um cara que acorda numa banheira de gelo, né? Sem um rim. É assim que começa a história. E ele precisa se lembrar do que aconteceu, do que é que fez ele chegar ali, né? Ele tá passando por alguns episódios de tortura. E ele precisa se lembrar disso, e a história traz pra gente como ele vai lembrando, né, dessas coisas. E você já sabe, né? Se você, assim como nós, também é amante de uma boa leitura, que tal participar do Tá na Lista com a gente? Manda a sua indicação em formato de vídeo na horizontal pelo direct do nosso Instagram, @tvcidadejp. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui e volto com você. A gente se vê no próximo Literato. Tchau! Muito obrigado, Saeca, pela sua participação. Nomes bacanas estiveram junto conosco nessa edição. A gente fica por aqui para seguir acompanhando a TV Cidade, youtube.com/tvcidade João Pessoa. No Instagram é o @tvcidadejp. Até a próxima!